nós entendemos e cremos que ela é uma ordenança. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, ele diz: quando Jesus estava próximo de ir, quando Jesus já iria se despedir dos seus discípulos, e foi uma das últimas conversas que Jesus teve com os seus discípulos, quando ele, próximo de subir aos céus, ele chegou para os seus discípulos e disse: é dado a mim todo poder, todo poder, e eu quero comissionar vocês, eu quero passar para vocês que vocês devem ir por todo mundo, pregar esse evangelho, e vocês devem curar as pessoas que estão enfermas, vocês devem livrá-las das pessoas que estão possessas, das pessoas que estão oprimidas, e vocês devem batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é uma ordenança. Jesus não deixou isso como uma opção. Isso não foi algo que a gente sente ou não deseja fazer. Todo aquele que crê que Jesus é Senhor da sua vida, todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, Deus Filho que morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Esse é o credenciamento, esse é o preparo. Muitas vezes as pessoas elas dizem para nós: eu sinto que eu não estou preparado para ser batizado. Mas o único preparo que a gente precisa ter é crer no nosso coração. E crer não significa que talvez você não vai errar na sua vida, porque o homem santo, o homem abençoado, a mulher santa, a mulher abençoada, a mulher transformada, o homem transformado, não é aquele que não peca mais, não é aquele que não erra mais, porque isso é pertinente à natureza nossa, pecaminosa, humana. Mas o homem transformado, a mulher transformada, é aquele que diante dos seus erros reconhece, arrepende e tem uma nova postura, tem uma nova direção. Por isso que a gente usa muita nomenclatura que nós nos convertemos. Às vezes as pessoas falam: o que é converter? Converter nada mais é do que a gente ter uma consciência e nós mudarmos a direção da nossa vida. Para isso eu queria ler 2 textos que estão na palavra de Deus. Você não precisa abrir, mas se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, é lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler do verso 17 ao verso 22, que diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. É preciso que a gente entenda e a gente possa ouvir essa palavra para que isso possa entrar dentro do nosso coração e mudar algumas coisas com relação à nossa consciência e o nosso entendimento com relação à palavra de Deus, com relação a Jesus Cristo e com relação ao batismo. Porque Jesus não é uma influência, Jesus não é uma religião. Nós não somos evangélicos, nós não somos católicos, nós não somos espíritas, nós somos cristãos. Todo aquele que crê em Cristo é um seguidor de Cristo. Todo aquele que confessa a Cristo, ele segue os seus caminhos. Esse é o nosso desafio. Não é simplesmente nós vivenciarmos algo externo, porque essa figura, a figura de que nós fomos lavados, a figura de que fomos sepultados e agora eu ressurgi, eu nasci de novo, eu fui lavado. Mas isso é um sinal externo, não daquilo que Deus ainda
Mas isso representa, meu irmão, aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. É como o pastor Paulo Júnior sempre diz: nós não somos seres carnais, nós não somos pessoas de carne e osso tentando ser seres espirituais. Nosso esforço não é para atingir uma espiritualidade, uma santidade em Deus, porque tudo aquilo que começa no homem é ruim e não termina em Deus. Mas nós somos seres espirituais que estamos expressando essa espiritualidade na nossa carne. Por isso nós cremos na questão do batismo, porque o batismo, a gente sempre diz, para aquele que é uma pessoa que crê, basta uma gota de água na sua cabeça. Mas para aquele que não crê, você pode enfiar ele dentro do rio e ficar lá enfiado dentro 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até próximo da sua morte, que nada vai acontecer na vida dessa pessoa, porque não é a quantidade de água, mas é aquilo que nós compreendemos, é aquilo que nós entendemos, é aquilo que nós confessamos como uma nova consciência. E para finalizar, eu quero ler um texto que está lá no Evangelho de João. João foi um homem que conviveu com Jesus de perto, foi um discípulo amado, um discípulo que deitava no ombro de Jesus, no colo de Jesus. E a ele, esse Evangelho, ele trouxe muita revelação daquilo que era a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz aqui no Evangelho de João o seguinte: ele fala assim: no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito se fez, mas através dele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre elas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está falando de João Batista. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. E esse é o nosso papel hoje. É interessante porque a gente pensa que o dia especial hoje é para as pessoas que irão passar pelo batismo, mas não é. O dia especial hoje é para todos nós que estamos aqui, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Eu tenho certeza que todo mundo que vai passar pelo batismo convidou sua família, seus pais, seus filhos, amigos para estarem aqui. Por quê? Porque é muito importante para que a gente veja como testemunhas daquilo que Deus começou e daquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Porque nós glorificamos a Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo que deseja se relacionar conosco. A gente aprendeu muita coisa ao longo da nossa vida, muita religiosidade, muitos capoeiros, e a gente precisa ir limpando isso da nossa vida. Nós precisamos crer num Deus que não vive lá no céu somente, mas um Deus que ele vive nos céus, mas ele desejou viver dentro de nós, e ele assim decidiu viver dentro de nós, porque a partir do momento que Jesus Cristo foi embora, foi ele que enviou o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito, ele vive em nós, porque ele fala a nós daquilo que são os segredos de Deus, a vontade de Deus. E eu tenho certeza que todo você que crê, que confessa, que confia, Deus fala de várias formas. É uma voz suave, muitas vezes é um sonho, muitas vezes é outras pessoas, muitas vezes é uma palavra revelada no seu próprio coração. O importante não é como Deus fala, o importante é que Ele se relaciona conosco, e Ele usa dessas várias formas para falar aos nossos corações. E diz: ele não era a luz, João Batista, mas veio para testificar. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu e não o conheceu. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, presta atenção, mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós passamos pelo batismo, todos nós, todos vocês que vão passar por esse privilégio, essa oportunidade, você se lembra de uma coisa: você não está fazendo isso por vontade de homens. Nós não nascemos, nós não fomos transformados porque nós desejamos. A palavra de Deus diz que em nós não há vida bem alguma, em nós não há nada de virtude. E hoje nós temos aquilo que é de virtude, porque o Espírito habita em nós. Então nós nascemos, e muitas vezes a gente acreditou que todo mundo é filho de Deus, e infelizmente não é, porque assim Deus desejou. Nós somos criaturas, nós fomos formados, mas só aquele que confessa, só aquele que vive, só aquele que anda segundo os caminhos de Deus, esse Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Então, se somos filhos, é porque nós recebemos uma herança sobre nós. Nós não temos uma herança maldita sobre nós. Nós não temos maldição hereditária. Nós temos as bênçãos do Senhor, a natureza do Senhor, o DNA do Senhor, a vida do Senhor em nós. E por isso nós glorificamos a Ele. Por isso nós confessamos e nos alegramos. E hoje é dia de festa, é dia de realmente nós entoarmos cânticos, é dia das crianças cantarem, é dia de nós comemorarmos, porque a igreja está alegre, o corpo de Cristo está alegre, todos nós estamos alegres, porque nós iremos testemunhar, porque muitos de nós já passamos por isso. Eu me lembro quando fui batizado, foram 2 pastores que me batizaram. Um, inclusive, já faleceu. Mas eu não esqueço o dia do meu batismo. Muito forte, batizei junto com a Kelly. A gente era recém-casado. E hoje eu tenho 23, vou fazer 23 anos de casado. Tem 23 anos que eu fui batizado. E eu entendi, eu criei. Eu há muito tempo fui batizado quando criança. Minha mãe e meu pai me batizou na igreja católica. Mas tanto minha mãe como meu pai também não são frequentes, eles não participam, eles não são comungantes. Eu estou criticando. Mas quando eu entendi aquilo que Jesus fez na minha vida, eu entendi que eu precisava confessar e se passar pelo batismo. Não desconsiderando aquilo que a minha mãe e meu pai fez. Pelo contrário, eu vim só reforçar aquilo que um dia ela fez por mim e meu pai fez por mim. Então, hoje é dia de festa, é dia de nos alegrarmos, amém? E a gente vai nós vamos passar agora por esse momento do batismo. A gente vai batizar uma criança aqui hoje, recém-nascida, né? E eu até queria convidar a família dele que viesse aqui, Marta, a sua esposa. Eu queria convidar a Kelly que pudesse nos ajudar. Como que nós vamos fazer